Oi, pessoal do Despertar, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês de um insight que eu tive esses dias. O que você faz quando você acorda? Você já parou para pensar o que você faz? A primeira coisa que você faz quando você acorda e a última coisa que você faz antes de dormir? Muitas pessoas vão responder a mesma coisa, que inclusive também é o que eu me pego fazendo muitas vezes, mexendo no celular, olhando as redes sociais, olhando o WhatsApp, as notificações, as mensagens, enfim. E quanto tempo que a gente vai perdendo nisso e o quanto isso pode influenciar a nossa rotina. E aí logo que eu tive esse insight eu pensei, vou me conectar com a Maria Augusta Passos, com a Guta, que é psicóloga do esporte e também fala muito sobre isso, sobre rotinas, sobre rituais. Então a gente vai bater um papo sobre esse tema que é muito recorrente e que eu tenho certeza que vai interessar vocês. Quando eu tive esse insight, né, de pensar o que a gente faz quando a gente acorda, eu me lembrei como era antes de existir o celular. A gente assistia televisão, né? A televisão ela ficava no quarto, na sala, e aí a gente via um pouquinho e depois a gente ia pra vida, ia fazer as nossas coisas, enfim, saía para trabalhar, pro colégio, e não ficava o tempo todo olhando aquilo, vendo e, né, conectado. Eu convidei a Maria Augusta Passos, a Guta, pra gente falar um pouco mais sobre isso. E ela tem uma visão muito legal sobre o ritual, sobre a importância, né, da rotina. E ela vai contar um pouquinho para nós agora como que ela trabalha e como que é a visão dela sobre esse tema. Realmente é algo que eu trabalho muito no meu dia a dia, né? A questão da rotina. Eu considero a rotina algo muito importante porque existem alguns pilares na nossa vida que são cruciais para a nossa saúde mental. Um dos grandes pilares da saúde mental é o sono. Por que eu considero o sono um dos grandes pilares da saúde mental? Se você não está dormindo bem, você não está vivendo bem. Por quê? O sono, além da função do descanso, que é a função mais óbvia que todos nós conhecemos, ele também tem a função da modulação do humor, ele é responsável por você ter um bom humor ao longo do seu dia e também é responsável pela aprendizagem, ou seja, tudo aquilo que você consome de conteúdo ao longo do dia é durante o sono que é processado. Então, se você não tiver uma boa qualidade de sono, você não consegue processar informações e você não consegue recuperar o seu humor para que no dia seguinte você esteja se sentindo bem. Quando a gente dorme bem, a nossa vida fica melhor, a nossa vida flui melhor, a gente consegue usar mais a nossa intuição, a gente consegue pensar melhor, a gente consegue ouvir melhor, tudo flui melhor. Né? O quanto é importante a gente olhar para a nossa rotina, para o nosso sono. Essa questão da rotina, especialmente a rotina do sono, é algo que eu trabalho muito no meu consultório porque eu vejo realmente a necessidade de haver um sono de qualidade, né? Então, como eu trabalho muito com atleta ou então com pessoas que são de outras áreas, mas também estão pensando em questões de produtividade, a primeira coisa que eu vejo é a qualidade do sono da pessoa. E aí a primeira coisa que eu pergunto é o que essa pessoa faz antes de dormir. E a grande maioria das vezes a resposta é: eu fico no celular até eu dormir. Ou então eu fico vendo televisão, ou então eu fico lendo. Enfim, a questão é, se você fica consumindo informação até o último minuto antes de você dormir, você não está dando um tempo para o seu cérebro poder associar tudo aquilo que ele já viu ao longo do dia, toda aquela quantidade imensa de informações que a gente consumiu ao longo do dia e poder fazer esse paralelo antes de entrar em sono, né? As pessoas, elas entram em sono consumindo mais e mais conteúdo, porque para o nosso cérebro, que é um órgão de processamento, tudo que você olha é uma informação, tudo que você olha é um conteúdo. Você não precisa estar lendo para estar consumindo um conteúdo, porque uma imagem para o nosso cérebro já é um conteúdo a mais para consumo e para processamento. Então vamos considerar que o nosso cérebro precisa alcançar um estágio de profundidade para poder entrar em sono profundo. O quão sobrecarregado ele fica ao longo do dia com a quantidade de estímulos que nós temos hoje em dia e o porquê trazer mais e mais estímulos ainda para ele até o último segundo antes do sono. E isso que a Guta tá falando, né? Quanto que você vive o virtual e quanto que você vive o real hoje, né? Tenta parar para pensar, colocar na balança, né? Quanto que minha vida é real e quanto que é virtual. Isso é um novo contexto, novo paradigma, né, que a gente está vivendo. Mas a gente está fazendo um alerta para as pessoas começarem a prestar mais atenção nessa rotina, mais atenção no que realmente elas estão fazendo para elas. Então é um chamado, né, para as pessoas prestarem mais atenção nisso.
que o mundo virtual se tornou um mundo real para muitas pessoas, e isso é muito perigoso, né? Se você fizer uma experiência um dia de parar e estar sozinho em algum lugar, em algum ambiente, sem mexer no celular, sem falar com ninguém, sem ouvir música e começar a prestar realmente atenção no que está acontecendo ao seu redor, você vai se dar conta que inclusive os sons ficam mais altos. Você começa a ouvir mais os barulhos das buzinas, dos passarinhos, das pessoas conversando, você começa a prestar mais atenção nas cores e a imagem fica mais nítida, porque aquilo ali, na verdade, estava sendo, na grande parte das vezes, um plano de fundo para o seu mundo virtual. Você fica no mundo virtual e o que está realmente acontecendo de verdade ao seu redor se torna um plano de fundo. E isso daí na nossa vida é um problema e tem se tornado um problema ainda maior porque as pessoas enfatizam mais ainda essa realidade antes do sono. Então assim, se no seu dia a dia você já fica 100% conectado com o mundo virtual, você ainda está destruindo a sua qualidade de sono por estar consumindo mais e mais informação antes de dormir. Então assim, a questão é como ter melhor qualidade de sono, para que ao menos a gente consiga nesse ponto elevar um pouco mais os nossos níveis de saúde mental. Pegando o gancho do que a Guta trouxe, como é importante a gente fazer um ritual antes de dormir, né? A gente colocar uma música para relaxar, sentir a nossa respiração, fechar os olhos, porque é muita informação, então quanto é importante a gente desligar para realmente ter um sono profundo. Então o ritual que você faz é o ritual que você vai escolher, mas ele tem que estar ligado a coisas que te relaxem, né? Você pode ouvir uma música, você pode fazer uma meditação, que tem várias hoje em dia no YouTube, meditações para relaxar. Você pode simplesmente não ouvir nada e ficar, né, de olho fechado, prestando atenção no seu corpo, quanto é importante e a diferença que isso vai fazer no seu sono e no dia seguinte. E aí, né, ao acordar, exatamente a mesma coisa, fazer um ritual para acordar, né? Acordar, conseguir esticar o seu corpo, prestar atenção no seu corpo, né? Ver o que você vai fazer, o que você tem que fazer, colocar intenção no seu dia, porque o dia é seu, não é de mais ninguém, porque senão a gente se perde, a gente vai muito no automático. Então a internet, se a gente não cuidar, né, esse mundo virtual, ele leva muito a gente pro automático, né? Ele faz a gente se perder de quem a gente é. Então volta, né? A importância dos rituais para a gente se conectar com quem a gente é, para a gente ter um dia mais saudável, mais leve e mais de acordo com o que a gente escolhe ter. O que fazer antes de dormir e o que fazer antes de acordar. Eu tenho trabalhado muito isso na minha vida particular e aplicado muito isso com os meus clientes e tem sido algo efetivo em termos de resultado. Eu sempre, lógico, eu sempre deixo aberto para que cada um use a sua criatividade, mas eu também dou algumas ideias, né, que são as que eu tenho implementado na minha própria vida. A primeira ideia que eu dou é 1 hora, pelo menos, antes de você deitar, largue o celular. Essa é a primeira ideia. Ótima dica, né? Algumas pessoas conseguem fazer isso 2 horas, que é maravilhoso, né? Eu não consigo fazer isso 2 horas, eu tenho feito 1 hora, já é um grande desafio, mas já fez muita diferença. Porque você, como eu disse antes, você não fica ali até o último segundo consumindo informação, né? Então, nessa 1 hora, a vida muda, porque você pensa, ok, o que eu vou fazer agora, né? Como se você não tivesse outra opção além de ficar no celular. E aí é onde você começa a buscar formas de se reconectar para conseguir encontrar um campo de desligamento e ir entrando em sono. Então, acho que o mais importante aí é a questão da iluminação, né? Que você reduza a iluminação para que o seu cérebro comece a entender que você está entrando numa fase de relaxamento, e isso inclusive ajuda na produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Também gosto muito da questão dos óleos essenciais, pelos próprios benefícios fitoterápicos, mas também pela associação neural que você faz relacionada ao olfato, ao cheiro, né? Quando você sente aquele cheirinho do óleo que você escolheu para aquele momento, você já começa a fazer uma associação e começa a treinar o seu cérebro para entender que você está entrando em relaxamento. Então tem várias coisas que a gente pode usar para estimular, né? Você pode usar os seus sensores para fazer o seu cérebro entender que está na hora de desligar. Porque uma das coisas que eu realmente vejo que é muito efetivo é aprender a treinar o nosso cérebro a entender o que a gente quer que aconteça daqui para frente. Então quando você usa os seus sentidos para isso, você treina o seu cérebro a entender o que você deseja, é algo mais favorável para você. Então se você se acostuma sempre, todo dia, 9 horas da noite, por exemplo, baixar a luz, pegar um cheiro que você goste,
botar uma música bem tranquila e fazer alguma espécie de meditação ou relaxamento, além de você estar vivendo esses benefícios por si só, porque são coisas que te trazem de fato muitos benefícios, você também está treinando seu cérebro a entender que está na hora de dormir. Então ele começa de fato a desligar. Ele começa a desligar antes de ele entrar em sono, o que é totalmente diferente de você desligar o seu cérebro de uma forma forçada, com um monte de informações para serem consumidas até o último minuto. Então eu acho que isso realmente é algo que seria muito interessante, que as pessoas buscassem implementar esse tipo de rotina na vida delas, porque é uma coisa simples e é algo efetivo. E da mesma forma que isso faz total diferença na sua qualidade de sono, a forma como você acorda também faz total diferença na qualidade do seu dia. Eu sempre falo, se você vence a primeira hora do dia, você vence o dia. Então, como você começa o seu dia? Quando a gente começa a implementar essa rotina, né, fazer isso mais vezes, a gente começa a ver os benefícios que isso traz para nossa vida. Então, assim, começa uma vez por semana, né, a fazer isso, começa uma vez na semana a mudar essa rotina, a ver a qualidade do sono, a sentir os benefícios que isso vai trazer no seu corpo, no seu dia a dia, e aí vai experimentando cada vez mais. Acho que é uma boa forma de começar, né, Guta? Porque as pessoas falam muito isso pra gente no consultório. Tá, mas isso é muito fácil na teoria, isso é muito bonito de falar, as pessoas lá meditando, fazendo. Parte do princípio de que tudo é um treino. Quando você quer desenvolver um novo hábito, você precisa passar por um treinamento, por um processo de treinamento. Porque você tem um padrão anterior, né? Um padrão que já está consolidado de toda uma vida. Você está acostumado com aquilo, você está habituado a viver de determinada forma, você está habituado a dormir de determinada forma. Então, logicamente que não vai ser de um dia para o outro que você vai dormir de outra forma. Você precisa estar, primeiramente, disposto a fazer essa mudança na sua vida, querer essa transformação na sua vida e depois repetir. Porque é através da repetição que nós adquirimos novos hábitos. E foi engraçado porque a Júlia perguntou pra mim quando a gente estava conversando sobre esse assunto, ela perguntou pra mim, tá, mas e aí, tu faz isso afinal de contas, né? E eu falei, eu tento fazer, eu busco fazer, eu todos os dias eu me organizo pra conseguir fazer. Tem semanas que eu não faço, tem semanas que eu não consigo, tem semanas que eu vou atropelada pelo dia e quando eu vejo eu já tô naquela rotina anterior. Só que a questão é nunca desistir de mudar o seu hábito para um hábito mais favorável. Com o passar do tempo, no longo prazo, você percebe as transformações. As transformações, elas não vêm no curto prazo. Os resultados não acontecem no curto prazo. Eles acontecem por meio de repetição, de determinação e de disciplina. No longo prazo, você vê a diferença. Você vê que você adquiriu um hábito e que você se acostuma a fazer aquilo. Por quê? Porque você usou estímulos que fazem com que o seu cérebro comece a pedir aquilo para você. Você passa a sentir vontade de fazer aquilo. Até mesmo porque você começa a perceber os resultados. Então, a questão é exatamente essa, é você persistir num comportamento que você sabe que vai resultar em algo positivo na sua vida, ainda que você não veja isso no curto prazo. E assim a gente encerra a primeira parte do nosso vídeo. Quero agradecer a presença da Guta aqui no Despertar, que foi muito legal. E no próximo vídeo a gente vai falar da importância do momento presente, que está muito ligado com tudo isso que a gente trouxe hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa reflexão tenha tocado vocês. E até o próximo vídeo. Beijo!